com a palavra do Senhor, eu gostaria de ler Salmos, capítulo 11, Salmos 11, versículo 3. Salmos 11, versículo 3. O Julien, ele começou falando sobre propósito, e na nossa geração a gente está ouvindo muito sobre isso. Duas coisas que parece que todo lugar que você vá, aonde você ligue, vai falar, é sobre reino e sobre propósito. Já perceberam isso? Pode ver, você pode ligar uma live de um pregador que você gosta, normalmente alguma coisa nesse tema ele fala. Aí eu tenho para mim, se tudo que eu estou buscando em Deus, pregação, uma live, eu vou ler a Bíblia, Deus está puxando esse assunto de propósito e sobre reino, eu acho que tem alguma coisa importante, vocês vão concordar comigo. Alguma coisa talvez eu não entendi ainda, eu preciso compreender esse tema. Então, Deus, Ele quer falar conosco, Ele tem algo novo para nós, e a gente precisa entrar nesse mais profundo, porque quando Jesus estava, sabe, como homem aqui nessa terra, ele falava, ele pregava, contava as parábolas, e depois os discípulos chegavam mais perto e falavam, explica para nós que a gente não entendeu nada. Você vê que os mais próximos de Jesus se aproximavam dele e falavam, Jesus, foi legal esse sermão, foi legal essa parábola, mas eu quero ir mais profundo nesse conhecimento, eu quero conhecer mais, eu quero ter mais dessa palavra na minha vida. Então o limite sou eu e você que pode dar ao conhecimento de Deus. Você já pensou? O conhecimento infinito de Deus, no poder infinito de Deus, que a gente não tem como mensurar. O limite até onde eu vou, sou eu que escolho. Então eu posso ser a mesma pessoa que eu estou sendo há 30 anos, o mesmo tipo de cristão, o mesmo crente, o mesmo evangélico, ou eu posso falar assim, não, nesse ano, eu quero ir mais profundo nessas águas, eu quero mergulhar, eu quero ser o discípulo, porque nós somos discípulos. O que é discípulos? É uma pessoa que segue, e nós seguimos Jesus. Então, eu quero ser aquele discípulo que vai se aproximar de Jesus e vai falar, Jesus, me revela algo mais que você não revelou para a multidão, Jesus. Me revela algo mais, Senhor, eu quero mais de Ti, Deus, eu quero. Porque pode ver, todo mundo que se aproximou de Jesus, Jesus deu algo a mais para ele. Você pode ver. E João, eu me espelho muito, eu gosto muito dele, que ele se aproximou tanto de Jesus, que ele deitava o seu rosto ali no peito de Jesus. E você vê que ele foi tão profundo, ele teve conhecimento, que quando Deus revela tudo sobre o futuro, sobre o céu, sobre o Apocalipse, Deus revela para quem? Para João. Então você vê que o limite sou eu e você que pode dar. Então hoje, sabe, a partir de hoje, abra seu coração, fala assim, Jesus, eu tenho sido um cristão, um crente, um evangélico, não sei como você se identifica, se eu sou um católico, não importa. Eu quero dizer, independente do como eu tenho sido hoje, Jesus, a partir de hoje eu quero ir mais profundo, Senhor, na Tua presença, porque você concorda, de tudo que nós estamos vivendo, não dá para a gente continuar sendo a mesma pessoa. Eu não posso continuar no mesmo pecado, eu não posso continuar na mesma vida, muitas vezes medíocre que eu estou tendo, de vem, sente um arrepio aqui, daqui 10 anos sente outro arrepio, e essa é a minha vida, porque há uma promessa, e eu já vou entrar na palavra, ele fala, existem sinais que seguirão ao que crerem, e esses sinais não parou lá no passado, você vê que os sinais, eles estão prontos, mas por que não vivemos mais esses sinais? É sinais para aqueles que creem, para aqueles que estão ali junto com Jesus Cristo, existem sinais para você viver. Então, que nessa noite, que possa ser o dia, como o pastor sempre fala, que vire a chave dentro de nós, e que eu caia em si e fale assim, não, Jesus, eu quero parar de ser
de ter uma vida mediana, uma vida de, tá bom, essa porção, eu quero ir mais profundo em Ti, Deus. É isso que eu desejo. Encontrar os Salmos 11:3, um versículo apenas, diz assim: na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que podes fazer o justo? Vou ler de novo. Na verdade, que já se os fundamentos se transtornam, o que podes fazer o justo? Até aqui, Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos ouvir mais da Tua palavra. É apenas a Tua voz que queremos, Senhor. Então vem com o Teu Espírito Santo e vem e nos revela, Deus. Abre os nossos ouvidos para que podemos Te ouvir, Deus. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração para que podemos Te ver. Nós queremos, Senhor amado, entender a Tua palavra, Deus. Queremos crescer na Tua graça e no Seu conhecimento, Deus. Que, Senhor, a nossa vida seja transformada, Deus. Nós não queremos apenas mais um culto, Senhor, mais uma reunião na nossa vida, mas queremos, Senhor, ter o dia do encontro verdadeiro contigo e ter as nossas vidas realmente transformadas pelo Teu poder e pela Tua palavra, Deus. Não queremos sair daqui da mesma maneira, Deus. Ó Senhor, se entramos aqui, Senhor, incrédulos, Deus, reaviva essa fé dentro do nosso coração, Senhor. Se entramos doentes, Senhor amado, que podemos sair sarados, Deus. Vem sarar, Senhor amado, feridas nos corações. Vem sarar, Senhor amado, mágoas, traumas, Deus. Esses sinais têm que nos seguir, Deus, e queremos crer em Ti, Senhor, para esses sinais. Queremos falar novas línguas, Senhor. Queremos ir mais além, Deus, contigo, Pai. Fala conosco, Deus, e toma o controle dessa reunião, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui um versículo. Eu gosto de uma tradução que ele fala sobre, aqui ele fala, se os fundamentos se transtornam. Tem uma tradução que ele usa a palavra destruído. Então ele fala assim, se os fundamentos estão destruídos, mas transtornam, também pode ser, é a mesma coisa, é só forma de se expressar. Se então os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer um homem, uma mulher que é justo? Então ele não está falando para os ímpios, ele está falando para os justos. Alguém pode falar, mas eu não sou justo, eu cometo pecado. Mas nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo, que nos justificou pelo teu sangue. Então você é um homem, você é uma mulher justo, não por ser perfeito, e sim porque foi justificado por Jesus. Mas ele fala que se você perder esses fundamentos, você não vai poder fazer nada. E isso aí me falou, nossa, muitas vezes eu estou sendo transformado por Jesus, eu recebi o perdão dele, eu recebi, sabe, o seu sangue me lavou, me purificou, mas a minha vida, eu não consigo fazer nada, porque o que poderá fazer? Você não faz nada, se você perder os fundamentos. E quando você tem os fundamentos, você começa a fluir naturalmente na sua vida. Então nós temos que entender quais são os fundamentos da palavra do Senhor, que nós não podemos perder de maneira nenhuma. E a nossa geração, principalmente essa nova geração, aí, é uma geração que os princípios são um pouco diferentes. Você pode ver, alguns princípios que nossos avós tinham, hoje parece ser ridicularizado, se você defender. Os princípios que nós aprendemos, muitas vezes, hoje em dia, se perderam. E no reino espiritual é a mesma coisa, os princípios que a igreja tinha, que a igreja sempre teve, a igreja primitiva, todo o tempo, hoje muitas vezes nós perdemos. Então precisamos voltar a esses princípios, para nossas vidas voltar a fluir. Não foi o reino dos céus que parou, não foi a pandemia que parou a igreja,
Não é isso. O que está parando a igreja, o que está parando a minha vida, o que pode estar parando a sua vida, é eu sair dos princípios. E quer ver? Vamos lá no livro de Josué, capítulo 1. Só para vocês entenderem comigo essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, Josué 1, versículo 2. Olha só. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar, a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém vai se suceder diante de ti, todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não vou te deixar e não vou te desamparar. A gente lê esse versículo, esse texto, e fala assim: eu quero viver isso. Deus vai, onde eu pisar vai ser meu. Aonde eu ir vai ser me abençoado. Como Deus teve aliança com Moisés, Ele vai ter comigo. Olha as promessas que Deus dá para Josué. E é as mesmas promessas que Deus dá para a sua vida e para a minha vida. Mas quando eu perco os princípios, eu perco o que eu posso fazer? Nada. Porque quais os princípios que o Senhor está dando para Josué? Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Percebeu um princípio? Deus, Ele deu todas as bênçãos para Josué, mas Ele fala: você vai ter que se esforçar além. E esforçar, se você ir no Aurélio, na palavra, na raiz da palavra, ele está falando que é aquele que faz uma força além do limite. Tem muito atleta, eu gosto muito de não fazer exercício físico, mas assistir esporte, muito, eu gosto, e ver aqueles Ironman, já viu lá que o cara nada, corre, anda de bicicleta, faz tudo, e você vê o tamanho de esforço que ele coloca naquele objetivo, e aí aquele esforço vai gerar nele um resultado, que é uma medalha, que é uma conquista, que é alcançar uma meta de fazer um tempo abaixo. Então aquele esforço gera um resultado para a vida dele. Aí eu, como um cristão, eu quero receber as bênçãos do Senhor, eu quero viver isso, mas eu não quero pegar esse princípio de me esforçar. E ainda ele diz mais, vamos lá, no versículo 7, tão somente, olha só a única parte, esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer conforme toda essa lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Ele fala, esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Para seguir a palavra de Deus. Sabe aquele esforço daquele atleta que vai na Olimpíada, que levanta às 5 horas da manhã, que não pode comer nada diferente, que ele tem uma vida regrada, hora de dormir, hora para acordar, o que comer, a hora de treino, todo aquele esforço, tudo que ele faz, é isso que você tem que fazer para obedecer a Deus. Eu quero ter a promessa de Josué, de aonde eu pisar eu vou conquistando. Todo lugar que eu estiver, Deus vai estar comigo, me abençoando. Mas o que poderá fazer o justo se os princípios, se os fundamentos estão destruídos? Não é a promessa que falhou, sou eu que perdi um fundamento. E você sabe, se a gente pegar e tirar as colunas desse lugar, os fundamentos, as bases, esse lugar cai, a casa cai, um prédio cai. Eu moro num lugar lá que tem vários predinhos, e um deles, o fundamento dele não foi bem feito, porque tem tipo de um barranco, e como ele não foi bem feito ali,
aquele barranco com a chuva começou ali a cair muita terra. E conforme foi caindo terra, as paredes começaram a rachar. Até teve matéria falando sobre isso. Então eles tiraram todo mundo de lá e falaram assim: sai todo mundo, para tudo e vamos arrumar o fundamento. Arrumaram o fundamento, arrumaram as paredes, pintaram, aí falou: agora pode voltar a morar, que não tem perigo nenhum. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, parar tudo, sai tudo e vamos arrumar aquilo que está bagunçado primeiro, porque a gente gosta disso. Vem aqui, você vai receber a sua bênção, e eu acredito na bênção do Senhor, eu não estou invalidando isso, mas para mim alcançar essa bênção, esse milagre, essa promessa, eu não posso perder esses princípios que o Senhor me deu. Eu não dá mais para ser o cristão, o crente de fim de semana. Eu não posso mais ser dessa maneira. Eu tenho que falar: Senhor, eu quero estar nesse propósito, Senhor. Ele fala: esforça-te, um esforço além do limite, um ânimo, um muito bom ânimo para seguir a lei do Senhor. Eu me esforço muito. Quem já se esforçou para entrar numa empresa, para passar numa faculdade, para passar uma prova? A gente muitas vezes passou noite estudando. Quem já teve essa experiência de se esforçar muito num trabalho para alcançar uma meta? Sabe, a gente se esforça para ganhar o pão, a gente não se esforça. Levanta cedo, não perde a hora, vai trabalhar. Então a nossa vida é um esforço, mas a gente perdeu um princípio, que é um esforço para seguir a palavra do Senhor. Mas o esforço aí fora é um sacrifício. Na palavra do Senhor, esse esforço é um prazer, aleluia. É um prazer, é isso que é maravilhoso. Porque quando fala assim, esforça Josué, que Deus está falando com Josué, se esforça Josué para seguir a lei do Senhor, parece que é um sacrifício. Josué vai lá e tem que seguir essa lei. Não, é um prazer. É um prazer seguir a lei do Senhor. Salmos ele fala: oh, como eu amo tua lei. Oh, como eu amo essa lei, eu amo essa lei. Não é esforço, não é sacrifício servir a Deus, não é sacrifício me esforçar ao Senhor, é um prazer. Sabe, muitas vezes a gente vê testemunhos que a pessoa fala: eu tive que abrir mão, eu fazia isso, fazia aquilo, agora eu vim, parece que é um sacrifício, que ela perdeu. Já viu esse sacrifício que a pessoa começa a lamentar pelo um passado, e ela deixou um passado para vir para Cristo, e conforme ela vai falando, parece que ela perdeu, que lá era melhor. Mas não, ela não entendeu nada. Se eu estou agindo assim, eu não estou entendendo nada, eu estou perdendo os princípios. Deus está falando: esforça-te, eu tenho um futuro para você. Ele fala assim: olha, eu vou ser com você, eu vou te abençoar, aonde você ir vai ser teu. É bênção, é bênção, é bênção. O seu futuro, ele está falando para Josué: todo o seu futuro eu já dei para você. Mas você pode falar: mas era tempos diferentes. Olha o nosso tempo de crise. Amanhã a gente não pode nem sair para a rua. É verdade. Mas olha a situação deles. Se pegar as probabilidades de eles entrar na terra prometida, com o esforço deles, com as armas deles, com, sabe, o conhecimento de guerra deles, mas nunca que eles iam entrar, mas nunca que eles iam vencer. Não havia nenhuma possibilidade de dar certo humanamente. Mas aquele que está firmado nos princípios do Senhor, probabilidade, possibilidade, se é difícil ou se é fácil, não importa, é Deus que dá um novo futuro para a sua vida. Eu sei que a gente se abate lendo notícias às vezes, e olha assim, e fala a verdade, quando você passa na frente, você olha o seu carro, aquele que dirige, e você olha lá o ponteiro indo para baixo, aí você vai parar no posto, você olha aquele preço, não dá e cai. Aí você vai, vou no mercado, aí você pega R$100, vou no mercado, vou gastar R$100. Aí você vai, e isso, muitas vezes, os problemas, as situações da vida, do dia a dia, vai te derrubando, vai me derrubando, e eu esqueço dos princípios. Não,
está caro, mas o Senhor é meu pastor e nada me falta. É um princípio. Agora eu me movo por onde? Pelo preço ou pela palavra do Senhor? Qual é o meu princípio? Como eu disse, eu vou frisar esse versículo. Se os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Eu não posso perder esse princípio de confiança no Senhor. Versículo 8 de Josué, vou ler mais um. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Olha, aqui está um princípio que muitas vezes nós perdemos. Nela medita de dia e de noite. Olha só que interessante. Nela medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Muitas vezes, como que você busca prosperidade? Como eu busco? As 7 semanas da prosperidade. Muitas vezes a gente vai por esse caminho. Eu vou lá na igreja que tem um missionário lá, daquela outra lá, e vai vir um missionário, e aquele missionário faz a campanha das 7 semanas, e as 7 semanas deixa eu próspero. Mas qual é o princípio que o Senhor nos ensinou? Salmos 1, o que ele fala? A mesma coisa. Se você ler o Salmos 1, ele vai falar a mesma coisa, de você que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que aí vem as águas, vem ali, não deixa você secar, você dá o fruto na estação própria, suas folhas não caem, você permanece de pé. Ele fala que o seu caminho vai ser próspero. Pode ver, ele fala, e tudo quanto fizer, nela tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então Deus fará prosperar o teu caminho, o teu caminho, aonde você está andando. Ele não fala, ele vai abrir uma nova oportunidade para você e vai tirar você dali, e Deus pode fazer isso. Deus pode tirar eu dessa cidade e me levar para outro lugar do mundo, e lá eu ser abençoado, pode. Mas ele está falando, é no seu caminho. Sabe aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você está? É nesse lugar que Deus pode te abençoar, se você estiver nos princípios do Senhor. Aí eu fico falando, não, o Brasil não tem mais jeito, o Brasil é ruim, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, a notícia, não sei o que, porque o governo, e eu fico dando 1 milhão de problemas. E eu aprendi uma frase, num curso que a gente fez, até a irmã Jared fez com a gente, comigo e com a Bia, que o professor falava assim, se você coloca o problema em terceiros, a solução está em terceiros. Então eu pego todo o meu problema e falo, não, o problema, eu vivo esse problema por causa do outro, por causa do governo, por causa da igreja, por causa disso. Então o problema, a solução é se o governo resolver, é se a igreja mudar, é se a cidade crescer. Aí ele fala assim, o problema, você tem que entender que muitas vezes está em você. Porque se eu entendo que se o problema está comigo, a solução também está comigo. Aí eu leio isso aí e falo assim, não dá certo, é Porto Feliz, é pequeno, não cresce, olha só que situação. Mas isso aqui é ruim. Mas se eu fosse lá, e o problema lá, não, o problema está em mim. Se eu conseguir seguir esses princípios do Senhor, Deus vai fazer eu prosperar nessa terra, no meu caminho. Mas Deus vai abrir uma nova porta, Deus vai te levar para outro lugar. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu só sei que onde você estiver no seu caminho, será teu. Deus vai te abençoar, e isso não é uma palavra para te motivar, para você sair daqui feliz, não, é uma palavra, é uma verdade absoluta, que Deus tem um compromisso por aqueles que seguem esse princípio. Não é uma promessa que ficou parada em Josué, é uma promessa para nós vivermos hoje. Mas é uma crise, mas o céu não está em crise, Jesus não está em crise. Na maior escassez que teve ali, daquelas 5 mil homens, muito mais mulheres, talvez 15 mil pessoas, com crianças, mulheres, na escassez ali de 5 pãezinhos,
de 2 peixinhos, sobrou 12 cestos. Então, no meio do deserto, numa escassez, com uma multidão com fome, sobra 12 cestos, porque alguém estava no princípio. Não era o lugar, não era a quantidade, não era o tamanho do problema, era o princípio. Porque eu tenho certeza, se eu estivesse lá, fora do princípio, não ia funcionar. Mas Jesus estava no princípio, Ele sabia o que estava fazendo. Então muitas vezes você está na mesma situação, deserto, pouquinho recurso, um monte de pendência, e está olhando falando, se eu tivesse aqui um outro lugar, se as pessoas fossem menos pessoas, se fosse menos pendências a se fazer, se fosse menos, e eu fico dando desculpas. Mas eu tenho que entender, aquele que está no princípio do Senhor, aquele que está no princípio do Senhor vai fazer prosperar, e vai sobrar 12 cestos, é mais além do que você precisa, é mais além do que precisava. Você tem que entender isso. Eu não estou falando uma palavra que todo mundo vai ficar milionário, e quem sabe Deus não faz, não. Eu estou dizendo que aquele que está no princípio, não vai ficar sofrendo dessa maneira, vai estar com falta, vai ficar chorando no deserto. Não, vai entrar nessa terra prometida que o Senhor já falou com você. É isso, é esse princípio. A vida de Josué foi essa: eu vou entrar na terra prometida ainda moleque. O sonho de todo mundo lá era era sair do Egito, era parar de ser escravo, era poder andar livremente, era poder ter um salário, era poder viver. Eram os sonhos dele. Mas conforme eles foram andando no deserto, o que eles faziam? Murmuravam, reclamavam, é muito ruim, é muito quente, é maná. E olha um princípio só de murmuração. E a murmuração fizeram eles parar onde? No deserto. Mas Josué e Caleb falaram, não, é muito problema, mas o Senhor vai me dar essa vitória no nome, nesse nome poderoso. É muito exército que tem lá, mas o Senhor vai nos dar a vitória. E ele ainda fala, eu vou servir ao Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, eu não paro. Temos que entender esses princípios. Versículo 9, de Josué 1 ainda. Não te mandei eu? Olha, ele vai falar de novo, pela terceira vez. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasme, não te espante, não fique com medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu sei que os dias são difíceis, mas eu tenho que andar nessa promessa. A confiança no Senhor é um princípio. Eu não vou ficar falando todos os princípios, porque você já sabe. Você conhece aquilo que precisa voltar. Eu sei aquilo que eu preciso voltar a fazer. Ele fala, você não vai ficar com medo, você não vai ficar espantado, não vai, porque eu vou estar contigo no dia da angústia. É no dia da angústia que o Senhor está conosco, está nos ajudando. Não perca os princípios que o Senhor te deu. Não perca esses limites, até da reclamação, porque antes do milagre acontecer na multiplicação dos pães, o que Jesus fez? Vocês lembram? Ele levantou, Pai, ele deu graças. Na crise, vamos entender como crise, 5 pãezinhos, tudo aquilo de gente, sei lá, 15 mil pessoas, 12 mil pessoas, contando mulheres e crianças. E ele pega aquele pouquinho, que não dava para ninguém, e fala, eu dou graças por isso. Eu não vou xingar, eu não vou reclamar, eu vou dar graças. Eu tenho esse pouquinho, o Senhor vai fazer com esse pouquinho. Não é o quanto eu tenho, o quanto de possibilidade tem para dar certo. É o princípio que eu tenho no Senhor, e Ele vai cumprir a promessa na minha vida. Volte aos princípios, volte a sonhar, volte a acreditar. O Evangelho não é algo para a gente sentar numa cadeira
e viver uma vida medíocre e acreditando que lá no céu vai ser melhor. E vai ser, mas eu estou dizendo que Deus tem muitas bênçãos, tem coisas espetaculares nessa vida, Deus tem para nós, mas nós precisamos voltar aos princípios do Senhor. E lembre desse versículo: esses sinais seguirão aos que crerem. Temos sinais para viver. Que Deus te abençoe, igreja. Aplauda o Senhor no nome de Jesus.